Ups and Downs, aquele momento que o pessoal vai falar e o que gostou mais e o que não gostou tanto. Começando com Kleber, por favor. De Vamos 7. lá. O meu up, eu acho que o pessoal que está assistindo aí deve concordar comigo. O meu up é quando o Cisco volta para a caixa, né, por vontade própria. Né? O Eduardo gosta de relacionar o messianismo, o cisco messiânico com Cristo. Né? Tem quase uma mini via sacra, né? nessa volta dele. Ele volta por vontade própria, né? Ou, assim, pelo menos ele se sacrifica, né? Por uma verdade, por uma demonstração de resistência, né, à dominação e ao discurso ali da líder, né? Então eu acho que essa é a cena mais forte, mais interessante aí do episódio inteiro. Não que seja a única, né? O episódio tem muitas cenas boas, algumas cenas não tão boas, mas essa eu acho que é a mais interessante. E o meu down eu acabei de comentar, né, sobre esse finalzinho, né, em que eles simplesmente ali é revelado, né, o sistema de enganação, né, que esse povo estava submetido, e simplesmente eles levam ela e o filho, né, e as pessoas, beleza, então vamos continuar com a vida da gente aqui, né, depois a gente vê como a gente faz. Né, ninguém diz assim, não, eu quero ir embora também, né, não, eu fui enganado aqui esse tempo todo, quero ir embora. Ou alguém se revolta, alguém xinga, né? Fica tudo dentro de uma passividade ali de final de episódio, né? Que não precisaria ser dessa maneira. Então eu achei assim um ponto baixo desse episódio foi esse finalzinho aí. Muito bem. Podia umzinho ali, né? Pelo menos. Ah, não, eu vou junto com vocês. Alguém não, me E leve embora dessa ainda merda aqui. ia dando uns cascudos na Lixus e no filho dela. Com aquela flechazinha de ponta de metal, né? Que cutucando Tu assim. gosta disso? Gente do céu, mas a violência da testosterona é assim, Dari, contigo. Up and down, por favor. Olha só, eu utilizei duas imagens e eles são exatamente os mesmos up e down. Só que eu utilizei o processo do Cisco quando é oportunizado assim, você está com sede, você está totalmente com um colapso, né? Com a questão da insolação dentro daquela caixa de metal ali no sol e oferecida água, contanto que vestisse a roupa. Desse processo ali começou. Aí a questão Prof. Kleber foi certeiro. É uma via sacra, uma mini via sacra. Ali começou a tortura lá, ela seguiu ali quando é oferecido, quando ele recusa utilizar ali aquela roupa para voltar, se recusa o sistema. Remete à cena em que ele cai assim, ajoelhado, aquela foi clássica. Assim, ele disse: minha nossa, Jesus Cristo com o peso da cruz, guardadas as devidas proporções, não é uma heresia, mas as pessoas lúcidas que estão ouvindo aqui vão entender a referência que a gente está fazendo, porque quem já acompanha a série entende essas referências todas, tá? Com todo respeito às pessoas. Eu espero, né? Porque se lerem o meu texto, depois, eu posso mas ser o agredido. fato dele cair ali, eu disse, nossa, mas aquilo ali foi ele. Aí depois ele vai até o final, não recusa ajuda, né? E vai até o final ali, acompanhando. Eu não sei se o O'Brien seria o Pedro, né? Que o Pedro vai, nega, volta, ajuda, não ajuda, mas enfim. E o down, ali é a resistência, né? Eu até usei a palavra resistência com R maiúsculo quando você não é subjugado por uma ideologia. Ali, no down, a mesma cena quando eu coloquei ele sorrindo também. E o interessante para quem acha que a gente faz combinado de ups e downs, não. A gente passa direto os ups e downs para o Eduardo, nenhum de nós sabe qual é o up e down do colega ali, tá? Vamos destacar. É combinado. Teve outras cenas de up, eu vou fazer um parênteses de uma, mas eu achei e pensei, né, que Eduardo podia selecionar, até porque o O'Brien é a pessoa-chave da vida dele ali, o O'Brien, né, deve sofrer. Mas aquela cena que o O'Brien cria uma bússola e consegue, através daquela bússola, encontrar ali o metal que estava enterrado, que é aquele MacGyver.
o cara é genial, assim, eu disse, aquela cena primeira, quando o Cisco disse, olha, você tem que dar um jeito agora, utilizou uma frase magnífica, assim, né? Você tinha que... Estava contando que o O'Brien resolvesse tudo que acontecesse ali, como resolveu lá na primeira vez, quando tinha aquele problema do teletransporte com Cardácia, que o O'Brien não sabia nada de nada e conseguiu, em questão de minutos ali, segundos, resolver tudo o transporte. O Cisco contava com ele se aparecesse algum problema de resolver. O O'Brien conseguiu resolver o problema criando uma bússola com uma cabaça e um pedacinho de metal ali naquela água toda. Olha, genial. E o down é a questão, mas eu fiquei com esse up porque eu achei incrível. Aquela cena do Cisco caindo ajoelhado assim, foi um impacto tremendo com as pessoas assistindo. E esse down, com essa síndrome de Estocolmo, dessas pessoas, embora eu entenda que a manipulação, ou lavagem cerebral, o termo que queiram usar, ela é muito forte numa ideologia e você acaba não saindo e acreditando e insistindo mesmo, vendo a pessoa que te deu toda aquela ideologia, que disse que aquilo era o correto, era uma enganadora, era uma fraude, você segue naquilo ali. Down foi sinistro, porque é quase como uma síndrome do Estocolmo, você está prisioneiro de uma situação e não consegue sair, com exceção da Cassandra. Aquele olhar da Cassandra, sofrido que a gente está vendo ali, aquela expressão de olho dela, para mim, ela seria a pessoa que queria sair ali e não conseguiu. Por quê? Porque havia todo um aparato em volta que cercou de tal maneira que ela queria fugir daquilo e não conseguiu dizer eu quero sair daqui. Então, isso me tocou muito. E ele é assim, a gente... Foi tão forte, né? Você abriu as portas à liberdade do animalzinho preso ali, e o bichinho tá tão acuado de medo que não consegue sair. O medo é tão profundo. Olha o olhar daquela mulher ali. Olha o que ela já deve ter passado nesses 10 anos aí, seguindo aquelas sugestões e orientações para uma vida boa em comum e não chegar ao ponto de não conseguir se libertar. E o Joseph ele tomou a posição que ele queria, né? Agora quem manda não é a mulher, é o homem, então ele tomou a posição dele ali como líder. É duro isso. Foi. Muito bem, prof. Eu gosto muito de estudar a questão da ideologia. Eu acho que o teu comentário aqui do Down vai nesse sentido, né? A ideologia ela funciona como uma prisão, é uma falsa consciência. Então eles adquiriram essa falsa consciência a partir do trabalho da ideóloga ali, Alixos, que mesmo ela caindo, isso não importa, né? Porque a ideia já está funcionando. Então tem uma ideia operando ali que faz com que eles realmente achem que não. A Alixos caiu, mas o nosso mundo continua existindo e deve continuar existindo. É bem interessante.